vocês? Hoje, segunda-feira, mais um início de semana, mais uma semana de aulas, de muito estudo, né? Da gente se encontrar, né, pelo nosso aplicativo Zoom também, matar um pouquinho a nossa saudade, rever nossos amiguinhos, mas vamos falar de coisa boa, né? Dos nossos estudos. Vamos aí na página 49 corrigir a nossa disciplina de História. Vocês conseguiram entender sobre o nosso tema A Família, que a gente viu na aula passada? E aí a gente estudou diversos aspectos que estão presentes na nossa família, né? Como, por exemplo, as pessoas que moram na nossa casa, os graus de parentesco, né, que a gente tem. A gente viu aí os dois tipos de família, que é a família natural e a família nuclear. A família natural é aquela onde se mora o pai, a mãe e o filho, ou apenas a mãe e o filho, ou apenas o pai e o filho. E a família nuclear é aquela onde estão inseridas outras pessoas da nossa família dentro, como, por exemplo, avós, primos, tios. Existem famílias, não é verdade, que mora todo mundo junto? Então, essa é a família nuclear, vem de núcleo, certo? Mas não deixa de ser nossa família. E a tia também comentou sobre a questão dos filhos que são adotados, que são aqueles filhos que não nascem da barriga da mamãe, mas que eles nascem do coração, certo? Então, a gente viu aí esses tipos de família. Vimos os graus de parentescos, que os irmãos, por exemplo, os irmãos dos nossos, no caso do pai de vocês, são os tios de vocês. Os filhos dos tios de vocês são primos de vocês. Vimos também sobre os pais dos avós de vocês. No caso, os avós de vocês são pais dos seus pais. E os seus bisavós são pais dos seus avós. A tia disse também que ia mostrar para vocês a árvore genealógica. No final desse vídeo, a tia vai mostrar um exemplo da árvore genealógica, como ela é formada. Mas, tia, o que é uma árvore genealógica? É como se essa árvore fossem os nossos descendentes. E dentro dessa árvore tem os frutos. Não é verdade? Não é assim? E os frutos descendem desses nossos familiares passados, que às vezes nem estão mais presentes conosco. Por exemplo, o nosso pai, o nosso avô e a nossa avó tiveram os nossos pais e os nossos pais nos tiveram. Tudo um ligado ao outro, certo? Então, são os frutos dessa árvore, somos todos nós. Então, no final do vídeo, a tia vai mostrar um exemplo bem claro dessa árvore, como a gente vai formar ela, tá certo? Vamos então à correção aí da página 49. Nós temos: descubra no caça-palavras 6 palavras que completam as frases abaixo. Temos aí, ó, na letra A, as famílias podem ser formadas o quê? De diferentes maneiras. Então, quem colocou diferentes, circula lá também no nosso diagrama do caça-palavras. Na letra B, nós temos aí: os irmãos da minha mãe são o que meu? Os irmãos dos papais de vocês são o que de vocês? São os seus tios. Isso mesmo, quem colocou tios acertou. Então, procura lá no nosso caça-palavras essa palavrinha tios e circula. Letra C. Os filhos dos meus avós são o que de vocês? Os filhos dos seus avós são o que? Seu pais, não é verdade? E tios. Qualquer uma das duas respostas estariam corretas. Porque os filhos, por exemplo, se o pai de vocês e a mãe de vocês tiveram, os avós no caso, tiveram mais de um filho, então não é só o pai de vocês que vão ter, vai ter também os filhos deles, que são os seus tios. Letra D. Os pais dos meus pais são o quê? Agora é o contrário. São os seus avós. Isso mesmo. Letra E. Os filhos dos meus pais são os meus. Os filhinhos dos papais de vocês são o que de vocês? Irmãos. Isso mesmo. Para quem tem irmão, né? Mas para quem não tem problema. É filho único. Mas se tivesse, seria irmão.
né? Letra F. As pessoas de uma mesma família são o quê? Nosso. Na minha família tenho várias pessoas. A família que tem dentro da minha casa, mas fora da minha casa também tenho família. Essas famílias que estão fora do nosso ambiente, nosso lar, nossa casa, são os nossos parentes, certo? Então, são os nossos familiares distantes, a gente fala assim, né? Ou parentes, que fica mais correto, tá bom? Então, são os nossos parentes, os familiares que a gente tem fora da nossa casa, tá bom? Então, finalizamos a nossa correção e agora nós iremos para o nosso novo tema de hoje. E ele também fala sobre a família, mas agora é sobre a história da sua família. Vamos lá descobrir um pouquinho desse tema junto comigo. Olá, amiguinhos! Hoje vou apresentar para vocês a minha família. Essa aqui sou eu, Lilica. Esses são os meus irmãos, Binho e Joca. Nós nascemos da união do papai e da mamãe. Eu tenho 4 avós. A vovó e o vovô, que são os pais da minha mãe, e a vovó e o vovô, que são os pais do meu pai. O papai e a mamãe também têm irmãos, que são os nossos tios. Os meus tios também têm filhos. Eles são os nossos primos. Espero que tenham gostado da minha família. Então, turminha, vamos lá agora conhecer o nosso novo tema de hoje, na página 50. A história da sua família, de sua família. Vamos ler um pouquinho aqui o que tem para nós na página 50. A história da sua família corresponde à sua história. Vocês sabiam disso? E a de seus parentes, que foi o que a gente falou, que são os nossos familiares no geral, né? Os parentes, olha só o que ele fala aqui. Os parentes são pessoas ligadas a outras por vínculos familiares de consanguinidade, ou seja, estão ligados pelo nosso sangue, que possui o mesmo sangue que o nosso, que corre nas nossas veias o mesmo sangue. Então, temos aqui, ó, por afinidade ou adoção. Então, as pessoas que também são adotadas também são parentes, são chamados de parentes. Os nossos parentes são, olha só, ele diz aqui, ó, pai, mãe, irmãos, avós, tios e primos. Esses são os nossos parentes. As outras pessoas que a gente considera como família também, elas já são, digamos que, familiares por consideração. Não são chamados de parentes. Aí vejam só, as crianças são parentes descendentes dos mais velhos, certo? Por isso são chamadas de filhos, sobrinhos e netos, né? Então, vocês são filhos dos pais de vocês. Mas antes dos pais de vocês nascerem, veio alguém primeiro para ter eles, certo? Que foi os seus avós. Então, vocês são descendentes dos avós de vocês. Assim, a história da sua família pode ser contada a partir da história da sua avó. Olha só, por exemplo, temos aí, ó, várias fotos aqui. Temos a foto da mamãe abraçando a filha e temos a foto do netinho brincando com os seus avós. Então, vemos aqui, ó, alguns dos nossos parentes são família do papai. Assim, são chamados de parentes paternos. A família do meu pai são os meus parentes paternos. Paternos vem de pai, certo? Então, são nossos parentes paternos, do nosso pai. E os que são da família da mamãe são os nossos parentes maternos, certo? Então, paternos do nosso pai e maternos da nossa mãe, ok? Maternos de mãe, paterno de pai. Então, agora o que vocês vão fazer?
vocês vão investigar sobre a história de vocês. Vamos aí investigar como foi que os seus avós se conheceram, como foi que o papai e a mamãe se conheceram. É muito bom a gente saber sobre a nossa história, sabia? Então, descubram aí, conversem com os familiares de vocês. Nosso momento está cada vez mais propício para isso. A gente está dentro de casa, alguns dos nossos pais estão saindo para trabalhar, mas digamos que em horário reduzido, né? Dependendo da ocupação que ele exerça, certo? Então, assim, no tempinho que vocês estiverem com a família de vocês, procurem saber sobre a história de vocês, a história de vida. É muito importante a gente saber sobre a nossa história, porque nós somos frutos dos nossos avós, que tiveram nossos pais e depois nos tiveram, certo? Então, procura saber e depois vocês vão responder a página 51 e a página 52 sobre esse nosso temazinho de hoje, tá certo? Então, nossa aula de história chegou ao fim. No próximo vídeo, vocês vão procurar lá no próximo vídeo agora do canal, estará a nossa aula de ciências, tá bom? Então, procura lá, que a gente vai descobrir também novas coisas na nossa disciplina de ciência, tá? Tchauzinho e até o próximo vídeo.